Fala, rapaziada do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês sobre Notas do Subsolo. Não é resenha do livro, hoje a gente tá aqui pra falar sobre as reflexões que esse livro tem sobre amizade. Rapaziada, tô aqui pra falar sobre isso, é filosofia, é Dostoiévski. Vamos pra cima, se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. E em busca de 200 inscritos nesse canal, gravo esse vídeo faltando apenas 5 inscritos pra gente bater a meta de 200 inscritos no canal. Um canal que surgiu agora, há pouco tempo, menos de um ano de canal, tá batendo quase 200, é muito gratificante, eu tenho a agradecer vocês que estão aqui, sempre estudando, confiando no que eu falo, e vamos para cima. Bom, vale lembrar que se você quer ficar mais inteligente, abra playlists, lá tem conteúdos organizados só para você clicar, ouvir e ser feliz. Vamos pro vídeo de hoje. Bom, esse livro aqui, como contexto, se você caiu aqui de paraquedas, esse livro se chama Notas do Subsolo, de Dostoiévski. Onde Dostoiévski ele cria um personagem que é triste, depressivo. Eu não diria que depressivo é a palavra certa, né? Mas é tão abstrato o que o Dostoiévski retrata nesse livro que, de certa forma, não tenho palavras para conseguir descrever esse livro assim, de bate-pronto, tá? Recomendo que você leia, porque é um livro muito profundo. Não terminei de ler, mas tiro várias conclusões de acordo com capítulos a capítulos, né? E tem um capítulo nesse livro onde Dostoiévski, na parte 2 eu achei capítulo 9. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Não. Parte 2, capítulo 1, tá? Do livro. E aí, aqui nessa parte, vai falar sobre a amizade e solidão do personagem principal dessa obra criada por Dostoiévski. Então, eu gostaria de fazer a leitura de forma pausada e a gente vai comunicando com vocês um pouquinho sobre esse livro, sobre o que ele tem, sobre as minhas visões e a gente vai tirando conclusões, tá? Bom, vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui do primeiro capítulo. Como sempre, estou aqui com vocês. Lê pausadamente, retorna, lê pausadamente, retorna. E assim a gente vai para cima, tá? Naquela época, eu tinha 24 anos. Já então, minha vida era sombria e desordenada. Eu era solitário, como um bicho do mato. Não tinha amizades, até mesmo evitava falar com pessoas. E cada vez me enfurnava mais no meu canto. Durante o trabalho, na repetição, procurava inclusive não olhar para ninguém e percebia nitidamente que meus colegas não só consideravam excêntrico, como também assim me parecia constantemente me olhar-me em uma certa repulsa. Às vezes eu me perguntava, por que será que além de mim ninguém tem essa impressão de ser olhado com repulsa? Um dos nossos funcionários tinha um rosto repugnante, cheio de marcas de viola, com um certo ar de alteador de estrada. Pensei que não teria coragem de olhar para ninguém se tivesse uma cara indecente assim. E um outro tinha um uniforme de serviço. Então, sussurrando que já exalava um redor em um leve mau cheiro. Apesar disso, nenhum desses senhores sentia-se constrangido, nem por causa da roupa, nem do rosto e nem por algum motivo moral. Bom, essa aqui foi a primeira parte do livro. E aqui eu tiro conclusões já, né, que eu li para vocês. Primeira conclusão que eu tiro daqui é que a gente percebe como o personagem principal do livro ele é meio paranoico consigo mesmo. Ele é paranoico com a roupa que ele veste, ele é paranoico se as pessoas estão olhando com repulsa para ele. Sinceramente, eu tenho as minhas opiniões. Eu não tomo como partir do princípio a verdade quando o personagem principal fala aqui que ele que as pessoas olhavam para ele com repulsa. Por que eu não tomo isso como verdade? Porque o livro está sendo tratado na primeira pessoa. Entende? E nitidamente em alguns pontos do livro não mostra e não fica claro se esse cara, o personagem principal, o protagonista, ele é sã, se ele tem a consciência sã. Então eu tenho as minhas dúvidas, né? Vale lembrar que todos nós, quando paramos para prestar atenção, a gente percebe que sim, há olhares para nós o tempo todo, seja eles de admiração, porque você é muito bonito, ou você é intrigante, ou seja eles também, porque você está fora do padrão. Entende? Se você olhar esse vídeo agora, eu estou fora do padrão. Eu estou falando de filosofia, Dostoiévski, lendo para vocês com a camisa do Flamengo. Uma coisa não tem sentido com a outra. Então certas pessoas abrem esse vídeo, né? E ficaram com repulsa. Tipo, como assim esse menino tá aqui lendo
com a blusa de time de futebol. Porque existem pessoas com mentes fechadas, aonde pessoas vestidas de futebol, com camisa de futebol, seja lá qual clube que seja, são apenas fanáticos. Entende? Então há estereótipos, por isso que eu não tomo como partida o principal. E aí a gente vê o contraponto que o próprio personagem cita que ele fala de duas pessoas que são fora do padrão, que andam com roupas sujas ou que trabalham em certos trabalhos mais humildes, mais decadentes, né, querendo ou não. E eles se comportam normalmente, eles falam normalmente, eles não têm repulsa de si mesmos e ninguém olha pra eles assim. Mas isso também depende muito da percepção do sujeito, tá? Eu posso ter uma percepção que uma garota é muito bonita e o meu amigo que tá logo ao meu lado pode ter uma percepção totalmente diferente da minha. Porque ele sabe mais ou porque a percepção dele é diferente da minha. Porque tivemos vivências diferentes até estarmos juntos, ok? Prosseguimos. Nenhum outro podia imaginar que era olhados com aversão. E, se imaginassem, para ele seria indiferente, desde que o chefe não notasse. Está inteiramente claro para mim agora que, devido que a minha desmesurada vaidade e, consequentemente, a tremenda exigência comigo mesmo, eu me olhava com uma insatisfação furiosa que chegava à raiva da aversão. Com isso, mentalmente transferia a outros essa maneira de ver. Opa, aqui é também importante. Aqui ele assume que ele tem uma vaidade e um ego muito alto. E como ele se cobra tanto, como ele se cobra tanto de si mesmo, mas tanto de uma forma doentia, porque você tem que cobrar de si próprio. Seja para estudar, para treinar, para fazer um trabalho, passar na faculdade, você tem que se cobrar. Porque, querendo ou não, você vai cobrar você mesmo. E quem te cobrar, geralmente, às vezes, está cobrando com outras intenções. Tá? Só que aqui no livro ele assume que ele tem uma vaidade e um ego muito alto. E aí ele aplica esse olhar que ele tem para si mesmo, ele aplica esse olhar para outras pessoas. Ele aplica esse olhar de vaidade e ego para os sujeitos que ele acabou de citar. E que eu acabei de ler para vocês, de que essas pessoas, se outras pessoas notassem que eles estão assim, apenas haveria um olhar de indiferença. Para você que não sabe, olhar de indiferença é quando uma pessoa simplesmente não liga. E é diferente de não falar eu não ligo. A pessoa não fala eu não ligo, porque ela realmente não liga, ela nem percebeu. Isso é indiferença. Ok? Vamos prosseguir. Odiava, por exemplo, o meu rosto. Achava detestável, até mesmo acreditava que ele expressava uma certa canalice. Por isso, sempre estava na repartição, esforçando-me desesperadamente para demonstrar um comportamento o mais independente possível. Que o rosto seja feio, pensava, mas que em competição seja nobre, expressivo e principalmente extraordinariamente inteligente. Fecha aspas. Bom, aqui a gente vê que ele tentava compensar o rosto feio porque ele mesmo se julgou feio para a sociedade. Como ele tentava compensar isso? Fazendo tudo na linha de produção e querendo ser reconhecido como. Bom, aqui fala, né? Que meu rosto seja feio, ou seja, que o rosto dele realmente seja feio, mas que em competição seja nobre, no caso que ele seja nobre, expressivo, se expresse bem ou se expresse muito, depende da sua interpretação, e principalmente extraordinariamente inteligente. Então ele tentava compensar o rosto supostamente feio que ele tinha de acordo com essas coisas que eu acabei de citar. Então a gente percebe, eu não li tudo ainda para vocês. Eu li só um pedaço. E a gente percebe que, opa, esse livro aqui é lotado de coisas interessantes, lotado de reflexões. Prosseguindo. Mas eu já sabia com dolorosa certeza que meu rosto jamais se expressaria essas perfeições. E que era terrível e eu achava posicionalmente idiota, ficaria plenamente satisfeito com a inteligência. Aceitaria a expressão vil, desde que meu rosto parecesse terrivelmente inteligente. Bom, aqui a gente vai de novo a vaidade. Eu não tenho nada que falar além de vaidade, né? Naturalmente, eu odiava todos os funcionários do departamento, do primeiro ao último, desprezava-os, mas ao mesmo tempo, de certa forma, eu os temia. Vez ou outra, até os colocava acima de mim. Essas
alternações em si eram súbitas. Ora o desprezava, ora os colocava acima de mim. O homem honrado e evoluído não podia ser vaidoso, sem possuir uma exigência infinita para consigo mesmo, e sem, em certo momento, se desprezar até o ponto de se odiar. Mas seja desprezando o outro, seja julgando-me inferiormente abaixo, eu abaixava os olhos diante de quase todas as pessoas que cruzava. Outro ponto interessante, mostra a vaidade como consumiu o homem desde cedo, né? Nesse capítulo que eu tô lendo, ele fala que ele tinha seus 24 anos, então mostra que a vaidade dele consumiu ele e ele ficou disperso da realidade, porque ele colocava os funcionários acima dele em certo momento e outra hora o ego dele falava mais alto, então ele deixava essas pessoas mais abaixo. Ele não vivia em paz, ele não vivia em harmonia com sua própria consciência. Aliás, eu fiz um vídeo falando sobre consciência nesse canal, casa certinho com esse título aqui, tá? Cheguei a fazer experiências para ver se aguentava olhar de frente sobre mim. Sempre era eu o primeiro a baixar os olhos. Isso me atordoava, a ponto de me deixar furioso. Era doentio também o meu temor de parecer ridículo. Por isso adorava servilmente a rotina em relação a tudo que era exterior. Entregava-me com amor à medianidade geral e com toda a alma temia um sinal de extrinsividade sobre mim. Mas como eu poderia ser resistido? Eu era evoluído de uma maneira doentia, como devia ser o homem evoluído dos nossos tempos. Já eles eram todos obtuosos e pareciam uns com os outros, para rebatanho de carneiro. Muitas observações a serem feitas aqui, rapaziada. Primeiro a gente vê de novo que ele tá completamente louco. Mas é a minha conclusão que eu tiro, que ele tá completamente louco. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui também, né? A gente percebe muito claramente que ele se perde na consciência da consciência. Ele se perde na própria autoconsciência de inteligência que ele tem. No livro aqui ele fala, né, que ele queria ser inteligente ou ter um rosto feio, mas ser reconhecido como um cara inteligente. Ele se perdeu na própria inteligência. No Raso e Profundo, que é uma filosofia que eu escrevi, eu deixo claro que pessoas profundas, elas podem mergulhar em coisas que são rasas e voltar de forma totalmente normal, sem se sujar. Esse sujeito aqui, ele ficou tanto tempo nas coisas de uma pessoa profunda, que quando se teletransportou para coisas de pessoas rasas, ele teve um baque de realidade. E no raso e profundo eu deixo bem claro nas videoaulas aqui que a sociedade em si, ela é rasa. Então você tem que saber entrar no raso, viver, curtir, né? Assistir, acompanhar, mas quando é hora de ser intelectual, inteligente ou qualquer coisa do tipo, você tem que tocar de plano. E um sujeito profundo, ele consegue fazer essa transição sem se sujar, e trocando de plano, né? Assim como eu faço aqui agora. Pra você que não sabe, tá me acompanhando agora, sim, eu sou flamenguista, torço pro Flamengo, acompanho os jogos do Flamengo, mas isso seria algo raso, por mais que eu não considere o futebol algo raso, mas para a mídia em si seria algo raso, então tá aqui nessa bolha, mas eu consigo fazer transição de coisas para coisas profundas. Dostoiévski é inigualavelmente mais profundo que futebol, por exemplo. E você tem que saber fazer a transição, coisa que esse personagem não soube fazer. E ele acabou meio que perdido na sua própria consciência. É o que eu leio aqui, tá? E a gente vê também ele falando que não consegue olhar nos olhos das pessoas. Falta de confiança. Aqui não tem muita enrolação, é literalmente falta de confiança do ser. Você não tem confiança de si mesmo. Bom, talvez somente eu, em toda a repartição, tivesse permanecido aquela impressão de que era covarde e servil. E isso se dava justamente porque eu tinha cultura, mas não era apenas questão de aparecer. De fato, eu era um covarde e um escravo. Digo isso sem nenhum constrangimento. Todo homem honesto, nesse nosso tempo, deve ser um covarde e um escravo. Essa é a sua condição normal. Estou profundamente convencido disso. Ele foi feito
assim e para isso foi construído. E não é só tempo presente por causa de algumas circunstâncias eventuais, mas em geral, em todos os tempos, o homem honesto deve ser covarde e escravo. É uma lei natural para todos os homens honestos na terra. E isso acontece de algum deles mostrar valente, aparente coisa. Isso não deve ser motivo de consolo e entusiasmo. Fatalmente, ele irá se acovardar diante outras circunstâncias. Essa é a única eterna conclusão. Bancar os valentes apenas os asnos e as aberrações, e mesmo este só de um determinado obstáculo, nem vale a pena prestar atenção neles, pois isso não nada significam. Cara, aqui o protagonista literalmente cospe na nossa cara de que, na opinião dele, pessoas boas são covardes e escravos. Né? E aí ele argumenta aqui, falando que é uma lei natural para todos os homens na terra. Isso acontece de algum deles que se mostram valentes perante alguma coisa. Isso deve ser motivo de consolo ou de entusiasmo. Sinceramente, eu não tenho opiniões sobre isso. Eu não tremo aqui em falar que eu não tenho opiniões. Eu realmente não tenho opiniões com isso. Tá? Eu não apoio, quanto também não nego o que ele disse. Né? Eu literalmente não tenho opiniões. Então é algo que eu deixo em aberto para você que está me assistindo comentar aqui. Né? E aí a última partezinha que eu tenho para ler para vocês desse trecho, né? Havia ainda naquela época outra circunstância que me torturava, e precisamente o fato de que ninguém se parecia comigo e eu não parecia com ninguém. Abre aspas. Eu sou o único e eles são todos. Fecha aspas. Pensava eu. Depois dessa leitura, a gente percebe como Dostoiévski era diferente do que seus escritores. Albert Camus, filósofo, ele toda hora cita o Dostoiévski e usa como referência em muitos dos seus livros, principalmente no mito de Sísifo, né? Estou para ler O Homem Revoltado, não li ainda, e a gente percebe o porquê disso. Porque Dostoiévski ele tem um gosto, né? Uma escrita diferente, é algo diferente que realmente toca na alma. Sobre o que eu li com vocês, essa parte final, eu acho que muitas pessoas passam por isso. Eu queria citar aqui, para você ver o intercâmbio de um jogada para cá, uma jogada para cá. Eu queria citar aqui o Gustavo Scarpa, jogador, pelo menos do Atlético Mineiro, quando eu gravo esse vídeo, se eu não me engano, né? Joga no Atlético, time de Minas Gerais. E calma, se você não gosta de futebol, fica aqui que vai fazer sentido. O Gustavo Scarpa, numa entrevista, acho que pré-jogo, antes do jogo começar, ele perguntaram para ele se ele estava bem no Atlético Mineiro. E ele disse que ele estava bem, mas ele estava meio sozinho, porque ninguém gostava das músicas que ele gostava, ninguém gostava do que ele gostava de assistir, ninguém gostava de brincar com o que ele gostava de brincar, né? E ele acaba ficando mais isolado, mais sozinho. E isso significa, nesse fim desse parágrafo que eu li para vocês. Porque a mesma coisa que o personagem Dostoiévski sentiu aqui, o Gustavo Scarpa sente nos seus clubes, quando ele jogou, já jogou no Palmeiras também, sente nos seus clubes, assim como pessoas como nós, que seguem vida intelectual, de certa forma, também sente a mesma questão de que esse protagonista, e que eu acabei de ler para vocês, sente. E esse pensamento de que eu sou único e eles são como todos, é interessante pensar aqui em NPCs. Então a gente vê que desde a antiguidade existiam pessoas iguais a outras pessoas. Enfileiradas. É que dá a impressão que hoje em dia NPC existe a partir do momento, carro da internet. Não. Muito antes já existia a modinha, os falsos intelectuais que eu gostaria de citar também. Então é isso, rapaziada. Esse foi um papo sobre amizade, solitude, do livro de Dostoiévski, um papo sobre Dostoiévski. Pretendo trazer muito mais, porque esse livro aqui é rico em conteúdo filosófico para a gente debater, eu ler e a gente discutir. Comprem o livro, logo logo vai estar saindo a resenha desse livro aqui maravilhoso. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto e fui.